Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta emissão. Nós hoje vamos falar aqui um bocadinho de diário de bordo, uma viagem inesquecível. É isso mesmo. não Olá, é? boa tarde a todos os ouvintes, as pessoas que nos estão a ouvir. Desta vez vamos dar uma voltinha até Ponta Barca. Bem em cima, lá. Sim, no Alto Minho. Diga-se de passagem que é uma das mais belas vilas do Alto Minho. É um local bastante que aconselhamos. Histórico? Sim, bastante histórico. Tem uma história muito importante em Portugal. Pertence também a uma época muito da época medieval, claro. Sim. E vamos visitar então essa vila maravilhosa na companhia dos nossos ouvintes. Como é que se chama essa vila? Ponta Barca. Ponta Barca. Exatamente. E quem nos estiver a ouvir e que quiser participar connosco, pode, efetivamente, dando conselhos, dicas e quem já lá esteve, claro. Não é? Indique-nos restaurantes também, pastelarias. Sim, sobretudo, porque exatamente. Também podemos dizer que a maior parte daqui, ou essencialmente, a maior parte da população é essencialmente do norte de Portugal, entre Ponte Lima e Ponte da Barca. Não é? Sim, a ideia que eu tenho. Por isso temos várias associações daqui que são especificamente mesmo lá de cima. Exato. A ideia que eu tenho é que Ponta Barca está muito bem representado aqui nesta zona do Rhône. E também há as minações com Ponta Barca. Sim, exato. Eu não sei quais são exatamente as cidades, mas... Bonvelin. Sim. Ah, ok, aqui perto. Pois, exato. Eu vou introduzir a cidade-vila, neste caso. Quando é que lá estiveste? Eu estive... em meados de 2021, e adorei imenso ter lá passado, visitar essa vila magnífica, não só pelo cenário, mas pela natureza envolvente, pela maneira acolhedora das pessoas que nos acolheram, e também, sobretudo, pela gastronomia. Quem gostar da gastronomia típica do Alto Minho, é um dos locais a visitar, sem dúvida. Mas eu vou situar aqui Ponta Barca, que é uma vila do norte de Portugal, no Alto Minho. Fica situada no coração verdejante do Alto Minho, pertencente ao distrito de Viana do Castelo, à beira do sereno Rio Lima, às portas do Parque Nacional Peneda de Gerês, e que é uma vila abençoada pela natureza. Já agora, sabes porque é que se chama o Rio Lima? Não sei, se calhar tem a ver com limões, limas, alguma fruta. Podia ser, mas não é. O Rio Lima, o nome Lima, vem do nome que em latim, não sei se é assim que se pronuncia na altura, isto estamos a falar do Portugal antigo, da época medieval, mas em latim Lima significa limite. Quer dizer... tem tudo a ver, não é? Limite porque é o norte de Portugal e fica ali mesmo no extremo. Porque o Rio Lima, não é? Ele nasce na Galiza e depois vai desaguar em Viana do Castelo. E então aquela parte do rio Lima, que como o nome indica, faz ali o limite do que era o antigo reino de Portugal. Porque na altura, a partir daí, da outra margem, ainda não pertencia ao reino de Portugal. Portanto, aí ficou aí o limite, daí o Rio Lima. E também o Rio Lima é... Quantos quilómetros tem o rio, sabes? Não é... É uma pergunta difícil. Sim, exato, mas não é necessariamente dos rios mais longos de Portugal, não é? Nós temos o Douro e o Tejo. Porque este rio vai desaguar onde? Vai desaguar no Castelo. Em termos de rios, digamos que é uma coisa muito próxima, porque nasce ali na Galiza, muito próximo da fronteira, e vai desaguar em Viana do Castelo. Mas é um rio muito importante para aquela zona do Alto Minho, incluindo Ponte Lima, incluindo todas aquelas zonas que vivem muito pelo rio, porque também a lampreia, aquele peixe tradicional daquela zona, e tudo vem do Rio Lima, e daí as vantagens que eles É prática habitual a pesca nesse rio? Sim, a lampreia é muito conhecida naquela zona.
Portanto, daí ser muito importante, e também é um ponto, Certo. foi um ponto importante de passagem para transportar mercadorias para outras margens. Depois de situar aqui Ponta Barca, já agora convém falar o porquê do nome, como é que surgiu o nome, Barca, neste caso. Barca pressupõe que havia, se calhar, embarcações que passavam lá, não é? Com Sim, transporte sim, ora nem mais. Barca, o nome Barca vem materiais. mesmo daí, porque na altura... O comércio fazia-se por barco. Sim, Posso dizer exato, isto? sim. E como não havia uma passagem fácil, porque a única ponte que havia, a tal ponte do Ponte Lima, a população para se deslocar até Ponte Lima, naquela altura demorava, sei lá, um dia, se calhar. Então tinha que se encontrar uma alternativa que fosse fácil de passar para a outra margem, porque naquela altura também era um acesso importante para terras espanholas. E então, daí, puseram lá umas barcas que eram um meio de transporte para passar os comerciantes, sobretudo, para a outra margem. Portanto, barca, o nome vem daí. Porque anteriormente esse nome barca tinha outro nome, que era Nóbrega. Chamava-se Nóbrega. Porquê? Porque naquela altura era uma zona que era habitada pela nobreza, por alguns da nobreza, e tem lá imensas casas senhoriais. Feudais, não é? Exatamente, é isso. E mais lá para frente também vamos falar de uma situação que envolveu até um... Pois, não é já estamos grave. novamente, mas devido ao calor extremo que se faz sentir, isto não é fácil com estas tecnologias. São os problemas do direto. São. Que Podemos ir acontece. abaixo. Tanto pode ir abaixo o som, ou pode ir a imagem. E está muito calor, não é? Está muito calor. Há bastante. O que eu estava a dizer, o nome da barca, depois associou-se ponte, não é? Depois, mais tarde, construiu-se a ponte medieval, que é uma ponte completamente feita em pedra, e que até hoje até hoje é um ponto de passagem para a outra margem, que é Arcos de Valdez. O interessante e o impressionante é que essa ponte tem vários séculos e ainda hoje está lá como ponto principal de passagem de uma vila para a outra. Quer dizer, naquela época já eles conseguiam construir assim... Sim, coisas sólidas, não é? Coisas sólidas, indestrutíveis. E que perdura até aos dias de hoje e que continua a ser o ponto de passagem, quem quiser ir para a outra margem sem ter que ir a Ponte Lima. E na outra margem está... Arcos de Valdez. Também que fica para um próximo passeio, mas interessante dessa ponte, ou seja, acho que é o cartão postal da vila, porque é muito gira, sobretudo quando consegue-se tirar aquelas fotos com o reflexo no rio dos arcos da ponte, fica muito giro, e pelo seu simbolismo, claro. E também é um ponto de passagem muito importante para os peregrinos que fazem Santiago Compostela. Santiago Compostela, exatamente. Olha, quem passou por lá pode-nos contar um bocadinho como é que foi passar por Ponte da Barca, não é? Exatamente, partilhar connosco o que viram e o que gostaram. Depois de passar a ponte, entramos logo ali no centro histórico, repleto de pontos de interesse para explorar. Temos alguma imagem, Daniel? Sim, da ponte. Exato, ainda bem que mencionaste isso. Vamos só mostrar a ponte, porque acho que deve ser mostrada, porque é uma... Não sei se tens a imagem da ponte. Está aqui, a ponte. Ok. Se conseguires pôr, era o ideal. Eu acho que sim, olha, está aqui a ponte. Aí está, a ponte. Esta é a ponte sólida de antigamente e é os dias de hoje. Está aí desde o século XV, portanto é um ponto importante de passagem entre as duas vilas e que perdura até hoje. É impressionante.
e é o cartão de visita de Ponta Barca. Depois de esta aldeia que vimos aqui, ou cidade, é esta aqui ao fundo, vê estas casas, é efetivamente Ponta Barca. Ou é o Arcos? Sim, aí é Ponta Barca. Mas depois da outra extremidade temos Arcos de Valdevez. Depois de passarmos a ponte, não é? Para entrarmos na aldeia, neste caso Vila, sim. Vamos então explorar o centro histórico, que está repleto de pontos de interesse. Entre muitos locais, temos o solar, as casas brazonadas, templos religiosos, com muito património cultural. Então, passando a ponte, ficamos logo ali de frente ao mercado pombalino, que é esse mercado que está aí nessa foto. Vamos também passar aqui para vocês verem. Exato. Mercado pombalino. Exato, porque isto aqui é logo o primeiro edifício que encontramos depois de atravessarmos a ponte. Ou seja, este mercado pombalino foi construído para abrigar os comerciantes que traziam as mercadorias e então ali fazia-se, era um ponto de comércio, ali fazia-se, era um centro económico na altura e que hoje ainda também se faz lá a feira de Ponta Barca. E depois temos aí o Pelourinho, que está aí em frente aí, que dá para ver na imagem, que é o Pelourinho de 1752, que foi uma homenagem também ao mercado e... Está nesta imagem? Na mesma? Sim, o Pelourinho está aí na imagem, exatamente. Este monumento, digamos assim? Sim, é exatamente isso. Também é para simbolizar e... O que é que simboliza este monumento? O comerciante, que era isso tem uma... As trocas comerciais? Sim, é um marco que eles na altura utilizavam para digamos, para dar sorte. Não sei se é verdadeiramente esse o significado, mas tinha ali um significado também a ver com isso. E pronto, esse Pelourinho está aí, bem visível, em frente ao mercado pombalino. Depois de passarmos o mercado pombalino, entramos no Jardim dos Poetas, que é um local lindíssimo, assim, que é esse que está aí na foto. Vamos lá ver. Este aqui. Exato. Isto parece mais também um jardim de merendas, não é? Sim, é um local de convívio. Hoje em dia é local de convívio. Exato. Se reparares ali naquela fachada, essa parte de trás é o mercado pombalino, atravessámos o mercado pombalino e ficámos logo pelos arcos, atravessamos pelos arcos. Sim, exatamente. E deparamos com este e ficámos espaço. Aí nesse espaço que tem vista ao rio, não é? Vista para o rio, vista para a ponte, portanto, aí tem essas cadeirinhas, esse jardim, tem essas mesas que dá para fazer piqueniques, dá para pronto, e o pessoal também aí aproveita para socializar, para conviver, digamos assim, nesse Jardim dos Poetas, que foi construído, foi feito, digamos assim, para homenagear dois grandes escritores. Diz-me lá quem são eles. Olha, são do século, não é? São do século passado. Século passado, não é? De um Portugal muito antigo. Portanto, não tenho assim muita... Não tenho essa informação. Não tenho muita informação, só sei que é para homenagear dois grandes escritores da época. Aliás, que eu nem sequer conheço a obra em si. Portanto, não tenho bases para falar sobre... Tem uma obra local, possivelmente. Sim, exato. Mas foi a pensar nesses dois poetas que foi construído o Jardim dos Poetas. Uma situação curiosa que tem ao pé do Jardim dos Poetas é umas escadinhas, que é fácil de ver, que fica logo em frente ao Rio Lima, e segundo reza a lenda, nessa altura... São estas? Não, essa aí já pertence à igreja. Não, eu não tenho a foto. Aquilo é mesmo uma coisa assim minúscula, umas escadinhas e depois tem ali uma coisinha mesmo. Um atalho, podemos dizer. Exatamente. Assim. E era um local escondido, digamos assim, porque são outros tempos, são outros... E então, quem, nos namoricos, né, as pessoas iam para aquele local e era, segundo reza a lenda, era ali que os homens pediam as damas em casamento. Aquilo era tipo não digo um esconderijo, mas um sítio mais aconchegado. Exato, porque imaginamos nessa outra época, só concentrava-se tudo aí, não é? E então não
não havia outros locais para onde um homem e uma mulher pudessem estar sozinhos, digamos assim, são outros tempos. E então havia aquela escadinha, segundo reza a lenda, aquilo que eu li. Então ia-se para aquele canto e eram feitos aí os pedidos de casamento. Não sei se tem a ver com o Jardim dos Poetas, mas se calhar diziam algum poema, não sei. Sim. Se calhar, digo eu. Era mais romântico. Pois, exato. Seria mais romântico. Exato. E por falar em Jardim dos Poetas, também temos na parte De trás? de trás, exatamente, é isto, temos o Hotel dos Poetas, Uhum. que é um excelente edifício. É mesmo um hotel? É mesmo hotel, isso é mesmo hotel. E é um excelente edifício do século passado, claro, e tem uma particularidade que na altura, no tempo longínquo, foi o primeiro edifício a ter 2 andares naquela zona. Na altura que era uma grande novidade, sim, não é? Sim, na altura, exato. Haver um edifício com 2 andares era uma proeza. Não era para todos. Não era para todos. E, lógico, não era hotel na altura. Era considerado uma casa de feudal, possivelmente, sim, não é? Isto era uma casa Nobreza, blasonada. pois. Sim, e há registros. Quem souber a quem pertencia esta casa também podíamos informar, não é? Pois, isso. Mas são gerações e gerações. Claro, mas nas escrituras e nos registros, não é? Essa informação Sim, está toda lá. Até porque, a altura era registro da paróquia, porque não havia governos, aquilo seria tudo se calhar, o clero que anotava as coisas. Exato. E mesmo nas bibliotecas há muita informação sobre isso. E há registros que nessa altura, nessa casa Brazonal, exatamente. Que esteve hospedado, um dos reis, salvo erro, Dom Manuel, esteve hospedado aí, há registro, pelo menos uma vez, esteve aí nessa casa a passar, a descansar, pronto, digamos assim. Portanto, esse edifício, que hoje é um hotel, tem muito significado e tem muita história. Portanto, depois de passarmos ao Hotel dos Poetas, vamos então entrar no centro histórico da vila. Neste caso temos a Igreja Maneirista da Misericórdia, que subimos então os degraus até à surpreendente Igreja Matriz, que tem um estilo, eu ouvi um documentário sobre isso, na altura eles não conseguiam identificar este estilo. Sim, se puderes passar outra foto, Sim. Era porreiro, porque esta aqui é a parte onde o acesso das escadas para a igreja, não é? E depois, se calhar aí tem outra, essa imagem é mais elucidativa. Porque segundo eu pesquisei... É bem grande a igreja, não é? É bem grande, mas não tem um padrão definido. Não, e esta arquitetura não é tão pouco semelhante a várias outras igrejas, não é? Exatamente. Isto à época não... Era um pouco progressista, a dizer, moderno. Não seguia o padrão, porque o padrão da época era antigo gótico. Ter uma torre e a parte era o barroco, não, exatamente é isso, era o barroco. E nesta igreja foi o estilo fugia muito ao padrão, aquilo que eu vi no documentário, e que por isso não teve a importância que devia ter na altura, porque nesta zona há muitos locais sagrados. E este local ficou muito tempo... Era verdadeiramente, e é ainda uma cidade católica, não é? Sim, sem dúvida que sim. Mas a característica assim mais curiosa é o estilo arquitetónico, que não é de todo o padrão que se utilizava na altura. Agora viajamos para... Agora vamos descer até aos antigos Passos do Coelho, apreciar os casarios, as casas brazonadas, e ali também que está o coração civil e comercial popular de Ponta Barca, onde tem as lojas comerciais. Sim. Portanto, já estamos a entrar naquela... Exato, essa aí também já faz parte do início dessa parte mais moderna.
e que nos aparece, já temos... E foram todas reestruturadas, não é? Exatamente. Mantendo o mesmo estilo arquitetónico, Sim, exato. com a mesma pedra Sim, local, exato. para dar este ar característico e tradicional aqui a esta cidade. Porque a partir daqui, deste centro histórico, vamos entrar numa área mais contemporânea, que é a área do comércio, das lojas, uma parte daquela parte mais moderna, assim, mais recente, exato. Mas, contudo, não deixa de ser interessante visitar, porque tem imensos locais para comer. Olha, falas muito bem. Sim, deixa-me só destacar aqui uma situação, que é, só, eu não vi, esta aqui, exato, essa foto aí, que foi, não sei se dá para ampliar. Não conseguimos, não. Mas tem esta placa aqui a dizer que... tem uma data, não é? Sim. Qual é a data? Pois, é isso que eu pedi para ampliar, mas eu acho que de cabeça, lá está, dizer, mas tem... É 1900 e troca o passo. Pronto. Que é 1900 e troca o passo, mas isso é para... É alusivo a uma catástrofe que houve em Ponta Barca, que o Rio Lima subiu, o que é raríssimo, e subiu até esta placa que está aqui. É um marco, não é? Sim, é um marco. Está aí, cheia de 22 de dezembro de 1909. Foi o máximo. Foi o máximo, mas para subir até aqui, imagina o que devastou por completo aquela vila, depois teve que se voltar a reconstruir. É bastante. Em 1909, uma catástrofe que demora 2 anos para a população voltar a ter a vida normal. Mas está lá, portanto, convém sempre ter isso lembrado. É memória, as coisas, não é? Exatamente. Outra situação que também convinha mencionar, aqui esta foto. Esta foto aqui representa a ponte, ou estou enganada? É a ponte. É a ponte. O pavimento já não é o original. É a única coisa que... E as grades, logicamente. Mas se virmos em fotos antigas, o pavimento dessa ponte era aquela pedra romana. Certo. Onde tinha lombas, e é bastante curioso. Se uma pessoa for pesquisar, né, ver, encontra. É que é uma coisa impressionante. Mas o resto da parte central é da época e está aí sólida e para durar muitos mais anos, creio eu. Portanto, depois... Tu não sabes qual é o número da população de Ponta da Barca no inverno e no verão? Não sabes qual é a diferença? Não. Até porque... Não, eu não tenho essa informação, não pesquisei esse ponto, mas até porque é uma vila com muita imigração. É uma vila, então não é uma cidade. Não, é uma vila. É uma vila. Desculpa, então. É uma vila e é sede de concelho que faz parte... É curioso ser sede de concelho e não ser a cidade, não é? Porque a cidade é... Nas pesquisas que eu fiz, não é cidade, é vila, Vila Ponta Barca, mas isso, exato, como estás a dizer, também acaba por ser curioso, sendo a sede de concelho de várias localidades. Normalmente é sempre uma cidade. Mas se calhar possa que as informações que eu vi já são antigas, não é? Se calhar, não sei. Quem souber, diga-nos. Quem souber exatamente esta informação, que nos diga se realmente corresponde à verdade ou não. Mas... o que eu ia dizer, que agora já me perdi, já não sei onde é que estava, mas era importante o que eu ia dizer. Estamos a falar da calçada e da estrada, da Sim, ponte. essa parte aí, mas ia avançar para outra parte. Possivelmente iremos a um restaurante, não sei. Sim, aí vamos, aí vamos com certeza que sim. Mas estava a falar na parte da densidade populacional, aí estávamos a falar. Estávamos a falar da população. Exatamente. É uma vila que tem uma forte imigração, não é? Presumo que no verão tenha muito mais população. Deve triplicar. Triplicar, exatamente. É possível. Eu quando lá estive foi de inverno. Pelas fotos dá para ver que não há muita população nas ruas e os espaços comerciais estão mais ou menos fechados. E a nível de faixa etária? Uma população bastante envelhecida, não é? Não é? Os residentes locais, uma população bastante envelhecida, mas nota-se que há ali ainda um terra a terra entre as pessoas. Típica das vilas do Alto Minho. Mas suponho presumo que na altura do verão que seja muito mais frequentada.
pela população que regressa a casa, não é? E pelo turismo, também tem turismo, tem lá muitas pessoas que... Turismo rural, Sim, turismo... sim, exato. É um ponto de passagem, por exemplo, quem vai explorar aquela parte do Gerês, e se continuares, não pela zona de Arco de Valdevez, se continuares para a zona do Gerês, vamos a outro ponto muito giro, que é Lindoso, ou tem o Castelo Lindoso, fica para uma outra próxima também. Lindoso, que é a sede da Filigrana. Hás de ver. Sede de... Filigrana. Acho que isto diz-me qualquer coisa, acho que vi isso qualquer coisa, mas... O Minho tem aquela característica, e Viana do Castelo, o coração Sim. de Viana do Castelo, que é feito muitas vezes de filigrana. Sim. Mas a sede da Filigrana é lá em Lindoso. Olha... é uma questão a explorar. Exato, por acaso não sabia, acho que já ouvi... A filigrana é uma maneira de fazer... Uma maneira de fazer a obra de arte. Estás a ver? É um material, não é propriamente... o coração é feito de filigrana, que é a maneira de ser feita. Que é o processo. Sim. Pois, por falares nisso, por aquela zona também é muito... ainda é, não quer dizer que seja a fonte principal, mas é muito baseada em trabalhos artesanais. Exato. E é uma zona de linho também, não é? Sim, uma zona têxtil. Mas ainda preservam muito essa forma de artesanal de fazer as coisas, e que eu acho muito interessante. Portanto, turismo tem sempre turismo, não é não é de massas. Sim, não é de massas, exatamente, mas é um local de passagem para vários pontos de interesse, e é sempre... É uma passagem obrigatória, porquê? Na tua por causa da localização, por causa da ponte. Sim. Porque tu, se quiseres ir para aquela zona de Monção, Melgaço, e se queres fazer aquela parte, se tem autoestrada, não é? Certo. Não, aquela parte... E possivelmente ver paisagens lindas, não é? Sim, sobretudo isso. Tens que passar obrigatoriamente por Ponta Barca. Para entrar, depois de passares a ponta, entrar naquela parte para explorar essas zonas que são maravilhosas. Eu, pessoalmente, gosto de fazer esses passeios e visitar o mais pitoresco Portugal fora das épocas de turismo. Certo. Ou seja, fora da época de verão. Se calhar algumas coisas que eu se calhar não é igual no verão, logicamente outras coisas devem estar abertas, mas para sentir aquela parte pitoresca e essência, acho que é mais, absorve-se mais as coisas. Mas lá está. Passando a essa parte que mencionamos, que é a parte mais moderna, não é? De Ponta Barca. Depois, o que é que podemos encontrar mais? É a parte gastronómica, não é? Podemos ir por aí? Ou... Sim. Eu estava aqui à procura, se me falta aqui mais alguma informação. Já falaste tudo. Dessa parte. Sim, a parte, exato, sim. Histórica. Sim. Como é também mencionar aqui um dado que é relevante, que é uma região demarcada dos vinhos verdes. Sem dúvida. O Minho é caracterizado pelo Ponta vinho Barca verde, também faz parte daquela associação do concelho onde está inserido, e que oferece excelentes atividades também desportivas e de lazer, envolvendo ligadas à canoagem também, sim, não é? E também ligadas à natureza. E também há uma personagem muito importante que todos nós já ouvimos falar, que é o Fernando Magalhães. Fernando Magalhães? Sim, que é o navegador foi o navegador então que passou ali pela Ilha da Reunião, sabias? Que ali está o estreito de Fernando Magalhães. Reunião, sim, a Ilha de Maurícias, exatamente. E muitas vezes ele é esquecido, mas ele é bem português. Eu agora fiquei a saber que ele era de Ponta Barca. E era o navegador de Ponta da Barca, que comandou a primeira viagem da circunnavegação, navegação é assim? Sim. Provando que a Terra é redonda, portanto... Fernando Magalhães. É um nome muito importante. Como é óbvio, depois tenta-se centralizar estas situações, não é? É de Ponta Barca, mas quando saiu para fazer essas viagens estava em Lisboa, morava em Lisboa,
Depois tem essa Mas vais- existe alguma estátua dele em Ponta Barca? não há assim nada, não sei porque a razão, porque não mencionam, mas só na história de escrita é que mencionam esta situação, mas não há lá nada que Faça referência. provavelmente existe em Lisboa, provavelmente Pois, existe em e outro deve lado. existir também, se calhar, o nome de uma rua, possivelmente. Sim, não exato, é? exato. O nome de rua deve existir. Porque não sei porque é que não existe, mas isso são outros 500, né? Mas é fundamental mencionar que João Magalhães é mesmo natural de Ponta Barca. Pronto, depois deste passeio que também... Já estamos cansados e vamos claro, beber qualquer coisa e comer qualquer exatamente, coisa, não é? isso é importantíssimo, é depois também O que é que vamos comer alguma coisa. É, não é? E há coisas muito boas por lá, pelo que eu vejo aqui. Sim, a gastronomia típica minhota. O mais, o quê? aí na foto é o naco de Barrosá, que é a carne típica daquela zona. Tradicionalmente também existem os pratos, que é... que agora falta-me o nome, que é feito com... O que é que estás a falar desta salada aqui? Não. Aqui é arroz? Arroz de arroz sarrabulho, é isso. Estás a ver, eu às vezes já começa a ser lento o pensamento, mas lá está. Sarrabulho também é um prato típico daquela zona, mas o que predomina mesmo é o naco à barrosá, que é uma carne muito deliciosa, muito tenrinha. Mas não só, porque temos mais especialidades que são de lamber os beijos. Doceria? Sim, já lá vamos. Mas olha, tinha aqui papa sarrabulho. Não. Isso é o prato típico, não é? A chanfana de cabra à moda de Germil. A chanfana de cabra também é outro prato típico da zona. Claro, temos a lampreia, como falámos há pouco. A lampreia do Rio Lima. Atenção, não é uma lampreia. Não é qualquer. Não é uma lampreia diferente, qualquer. Essa é diferente. Exatamente. Tem que ser uma lampreia do Rio Lima, que aí é que faz a diferença. Depois temos o cabrito à Serra Amarela. Não sei se mencionámos aqui a Serra Amarela. A Serra Amarela é a serra lá próxima, não é? Sim, é a terra que faz parte da Ponta Barca, que é um local que também pertence à zona protegida da Serra de Jerez, mas tem uma particularidade que já começam a ser avistados na zona os lobos ibéricos. Os lobos ibéricos que estavam extintos, ou que presumidamente agora estavam extintos. Exato. E agora, ultimamente, tem-se visto lá. E felizmente que é assim, porque é o habitat deles. Que se voltar outra vez a controlar a população dos lobos, porque acho que começaram a comer as ovelhas. Pois, isso é outro problema. É outro assunto, não é? Isso é outro problema que... quando há demasiado, eles começam e não têm comida para eles, pois tem que sujeitar ao que há. Sim, isso é outro assunto. Isso é o problema, porque cada vez mais... assim, eu acho que eles estão no habitat deles, mas o ser humano é que cada vez mais precisa de terreno e de espaço e vai se aproximando da zona deles. E depois quando vêm presas, não é? Assim de fácil acesso, se calhar é mais fácil também para eles. E é uma das formas, foi uma das razões, digamos. Que foi extinta, não? Que foi extinto, foi por causa disso. Exato, estávamos então na Serra Amarela, que é de lá que vem o cabrito, o famoso cabrito, que é um dos pratos também típicos lá da zona, que é o cabrito que se faz na Naca da Rosá. E também tem outro nome, para quem for mais, digamos, à essência, os mais antigos dizem que é cabrito da terra da Nóbrega. Portanto, a Nóbrega é o tal nome que existia antes de se chamar Ponta da Barca. Depois de comermos estas coisinhas todas boas, com certeza que apetece-nos uma sobremesa, não é? E então, o que é que tens para nós? Ponta Barca tem para nós os tradicionais pão de ló, bolo branco, leite queimado ou rabanadas de mel. E as mais recentes e inovadoras, queijadas de laranja ou magalhães, receita familiar da pastelaria Lis,
os capuchinhos, estes capuchinhos que concorreu a uma das 7 maravilhas dos doces, não sei em que lugar é que ficou, mas está aqui mencionado. Ou em janeiro temos a altura que se fazem as fatiazinhas, ou seja, que se faz que se faz o bolo de mel. Aliás, por falar no bolo de mel, O bolo de mel é muito típico de lá, não é? Daquela zona. sim, e já está aí na foto. Sabias que Ponta Barca entrou no recorde dos Guinness? Do maior bolo de mel? Do maior bolo de mel, exatamente. Parabéns a eles. Ponta Barca está nos recordes Guinness com o maior bolo de mel feito até hoje. Com Isso foi quando? 216 metros. Ora, foi Recentemente, quando? não é? É recente. Sim, isso é recente. Isso acho que foi o ano passado, ou este ano. Não, por acaso não registrei aqui, mas só tenho aqui a parte que entrou no recorde Guinness com o bolo de mel mais comprido do mundo, tem 216 metros. Ou seja, isso se calhar deu uma fatia para todos os habitantes? Para todos os habitantes ainda sobrou. É possível. Ainda sobrou, se calhar. Possível. Não sei se vale a pena lá ir ainda, que deve haver, mas por acaso foi uma das coisas que Olha, eu gostava muito de experimentar este bolo de mel. Eu estive lá e não provei. Não havia? Assim, não por falta de tempo ou não consegui pesquisar, experimentei outro doce típico que o restaurante nos aconselhou, mas não, se calhar, lá está, aqui menciona, naquilo que eu pesquisei, menciona que isso é a tradição de janeiro. Muito bem. Até que podemos fazer mais. Se calhar em janeiro, se calhar é a altura ideal para lá ir para comer o bolo de mel. Deve ser tipo um bolo típico da época, tipo, sei lá, um bolo Reis, como só um exemplo, não é? Não sei. É possível haver uma data específica. Daniel, o que é que podemos fazer mais em Ponta Barca? Que aquilo é uma cultura muito rica, não é? Olha, é uma boa zona para descanso, sobretudo. Há lá um hotel que eu não estive, mas sei que há lá um hotel que tem um spa e que é muito falado em termos de local excelente para descansar. E o custo de qualidade por isso? O que é o valor de qualidade por isso? Sim. Na tua opinião? Eu acho que está ali dentro dos preços que se pratica em todos os locais daquela zona. Não notei assim muita diferença, porque é naquela situação. Nós, como visitantes, né, quando comparamos os preços, se calhar vamos àquelas coisas mais básicas, que é um café, lá está, um café ou um bolo, tipo essas coisas básicas. De ir ao restaurante, os preços parecem muito semelhantes àquilo que se pratica noutros locais. Agora, as outras coisas podem ser mais importantes para quem mora lá, tipo água, luz, não sei, não posso responder a isso, mas pareceu-me ser dentro da média. Olha, digamos de passagem que também Ponte da Barca é um sítio onde existem romarias. Sim, não é? Sim, sem dúvida. É muito conhecido por cantares ao desafio, músicas tradicionais, populares. Aliás, tem uma foto alusiva a um evento que... Há sempre lá um grande festival, não sei se tu tens aí nas tuas notas, porque há um grande festival que se faz em Ponte da Barca, e agora não me recordo o nome. Sim, por acaso, sim. Exato. Ponte da Barca é tradição. É tradição, exato. Pronto, está muito ligado ao folclore, não é? Não sei se é assim que o termo certo é rancho, folclore, como é que é o termo certo? Sim. Pronto, está muito ligado a essa atividade e com certeza que existem muitas romarias na vila, que é uma questão da gente... É isso, a Romaria de São Bartolomeu, que ocorre normalmente no mês de agosto. Exato, geralmente nestes locais é tudo entre julho e agosto, não é? Tinha mencionado do 19 ao 24 de agosto. E na altura Ponta Barca deve estar cheíssimo, não é? Com o regresso dos imigrantes à terra natal. Claro que sim. E deve ser, lá está, era aquilo que eu te estava a falar há pouco. Eu visitei no inverno, perdi, não é? Perde-se
Mas também, se estas calhar, atividades. não tens qualidade. Não consegues O ideal seria usufruir da as duas. cidade para ti Exatamente, é no isso. mês de Há o lado agosto. bom, que é esse. Enquanto no inverno, Depois, se calhar, exato. consegues. Mas o ideal será fazer as duas coisas. Também deve ser interessante estar num local onde se está a praticar a tradição, onde se está a fazer eventos que já são seculares, não é? Coisas. Lá está. Acho que também é giro fazer isso. Uhum. Mas no cômputo geral, não é? Assim, da cidade, eu acho que vale a pena por tudo o que ela oferece. Olha, já Mas agora sobretudo diz-me qual é a distância de Ponte da Barca ao Porto, que é o aeroporto mais próximo? 1h30 de carro pela 1h30 autoestrada, de sim. carro? Não é mau. Aquilo que eu aconselho. Sim. Aconselhas de autoestrada ou ir pelas ruas, estradas É assim, nacionais? se o objetivo for mesmo ir só àquela zona, Ponta Barca e Arco de Valdez e visitar uma ou outra aldeia ali circundante, se calhar o ideal é autoestrada e sair em Ponte Lima, não é? Lógico, isto depende do objetivo da viagem, mas poderá sempre fazer de Porto pela Nacional, mas não é todo interessante. O ideal será sair em Ponte Lima. Tem uma vasta oferta de hotéis, de todos os tipos de hotéis, portanto é uma questão de fazer uma pesquisa e encontra, com certeza que se encontra. Mas o turismo rural naquela zona é o que eu gosto mais, porque há ali uma certa proximidade com o povo, com a essência do local. Porque hotéis banais, não é? Com imenso. Acaba por estar um bocado desfasado com o conceito do que é estar assim num locais pitorescos. Mas depois depende de cada um. Mas lá está. Quem quiser viver mesmo a essência, acho que o turismo rural também é o indicado, não é? É o indicado. Sim, o indicado ficar na parte histórica sem também. dúvida que sim. Porque é onde é que está lá a nossa tradição. E já agora, também para incluir no passeio umas visitas às vinhas. Por que não? Ou mesmo... É possível que vamos fazer um workshop de enologia, qualquer coisa assim do género. É possível também que muitos imigrantes que regressam ao país que consigam abrir novos negócios como esse turismo rural, como tu falaste. É possível que haja, como cafés, tascas, muitas vezes existe essa possibilidade, não é? Sim, com certeza que sim. Portanto, a nossa opinião é que vale a pena ir a Ponta Barca, com certeza que sim. Tenho certeza que serão muito felizes lá em Ponta Barca e que irão gostar. E depois também há outros pontos próximos de Ponta Barca que também têm que se incluir na visita, no roteiro. No roteiro, exatamente. E há muitas recordações de Ponta Barca, não é? Há sempre lojinhas de artesanato espalhadas pela... Sobretudo para quem procura aquela peça diferente, artesanal, com certeza que vai encontrar lá. Fios de linho, os lenços... Sem dúvida. Aliás, que... muito genuínos, não é? Só característicos de lá. Sim, agora estou-me a lembrar que tinha lá, mas estava fechado na altura, tinha lá um museu etnográfico alusivo à cultura artesanal lá da zona, mas na altura que fui estava fechado. Pronto, mas deve ser interessante ver aquela cultura ali exposta, não é? Mas encontra-se lá ainda muita casa com artigos artesanais feitos mesmo à moda antiga. Olha, muito obrigadinha por este bocadinho de viagem até Ponte da Barca. Gostei imenso, Daniel. E espero lá voltar àquela zona. Já estive no Minho, mas não fui a Ponte da Barca. E agora, lá está, tens que incluir Ponte da Barca acho que sim. Também no roteiro. Acho que sim. E espero que os ouvintes também tenham gostado e por nós. Até uma próxima. Até uma próxima e vamos partilhar esta viagem de Ponte da Barca do Diário de Bordo com o Daniel
vamos partilhar aqui na nossa página e também nas outras páginas dos nossos grupos. Até lá, até uma próxima para vocês. Obrigado e bom domingo. Obrigada.